Adriane aqui na área de novo e dessa vez vamos falar um pouco sobre aquapaisagismo. Eu estou aqui na Eden Aquapaisagismo com um amigo Rogério, né? Então, Rogério, obrigado por ter me recebido aqui. Eu que agradeço de coração, Renato, a sua presença, o interesse de ter o equipamento em funcionamento nesse novo projeto, que eu acredito que vai ajudar muita gente e muitas pessoas vão se espelhar, né, nesse novo projeto que está em andamento. E eu agradeço de coração a tua confiança, a credibilidade. Eu creio que é um reconhecimento do meu dia a dia. Legal. Bom, esse projeto eu acho que vai abrir, talvez, eu espero pelo menos que abra mercado aí de um ramo no aquarismo que o brasileiro ainda não usa. Lá fora a gente vê bastante projeto aí com peixes de grande porte, né, com jumbos e plantas e usando SAMP para aquário plantado, que é uma coisa que existe um mito aqui no Brasil. Verdade. De SAMP com plantado, coisas são compatíveis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, o que é a Eden, Rogério? Bom, para quem não sabe, eu iniciei a Eden, isso foi em 2011. Eu comecei pelo fato de, no comércio brasileiro, na ocasião, existiam apenas duas empresas que forneciam equipamentos de CO2, reguladores de pressão, solenoides. Existiam duas empresas, porém os valores naquela ocasião eram muito elevados mesmo para a maioria dos hobbyistas. Então eu parei para estar observando, falei, poxa vida, eu preciso desenvolver alguma coisa de primeira linha, de qualidade, porém com um valor mais acessível. E aí, aquela questão, como eu já tenho um conhecimento profundo na área da ferramentaria, e tenho um conhecimento razoável da engenharia mecânica, resolvi pesquisar daqui, pesquisar dali e tal, enfim, e cheguei ao meu primeiro protótipo. E dali em diante fui melhorando um pouco mais os projetos, colocando em prática cada equipamento, igual a gente estava conversando, testando tudo individualmente, até chegar no ponto que é hoje. Eu vejo que no comércio no Brasil tem bastante opção de equipamento de injeção de CO2. E eu acho legal que o hobbyista ele tem essa diversidade, né? Porque aí ele define qual marca que ele estará utilizando no seu aquário. Mas o intuito meu mesmo é oferecer um equipamento de primeira linha, com qualidade superior aos que já existem no comércio, porque eu não sei se a maioria das pessoas observam as informações que eu coloco. Os meus equipamentos, eu concedo garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. Pelo que eu tenho percebido, quando eu tenho tempo de estar olhando a internet, eu vejo que as demais empresas oferecem 6 meses, no máximo 1 ano. E o que a gente estava conversando também, né? O diferencial dos meus equipamentos consiste no sistema de pistão, sistema de vedação industrial, e isso faz a diferença. Então você que é hobbyista, que pensa em investir num equipamento de qualidade, tenha certeza, você investindo num equipamento Eden, você vai levar para sua casa um produto de qualidade, um produto de segurança e principalmente um equipamento com estabilidade que vai proporcionar qualidade para o seu aquário plantado. E tem aquele pessoal que também utiliza nos aquários marinhos. É uma coisa interessante, né? Ele fala esse sistema de pistão que ele mencionou, que eu trabalho com CO2 de uma outra forma, né? Como vocês sabem, eu trabalho no Butantan. Inclusive hoje eu estava lá fazendo extração e nós usamos gás carbônico para sedar os animais. O cilindro Eden? Não. Nós usamos cilindros de uso industrial mesmo, né? Tá bom, mas tá perdoado. Tá, tudo bem, dessa vez passa, né? Mas o que ele explicou com relação a essa diferença da válvula de uso do pistão é uma coisa que, para quem não está acostumado com o dia a dia, você vai até achar, não, o cara está inventando conversa, é lorota, isso é só para ele poder cobrar um pouquinho mais caro e vender o equipamento dele. E não, realmente, o que ele falou é verdade, é uma coisa que realmente acontece por ressecamento de membranas devido à baixa temperatura do gás carbônico. Nós, no Butantan, até uns 2 anos atrás, usávamos um registro antigo. Aquele de sol, daquela coisa grande.
isso Sim, eu criava sei. uma crosta de gelo Sim. naquilo. É onde eu comentei com você, Renato, a questão do EPDM, por não poder ficar em contato constante e contínuo com o CO2, resseca. Esse ressecamento vai vazar o gás, é por isso que acontecia esse imprevisto. E se vazou gás, acontecia com os peixes? Essa pergunta, quem teve essa experiência pode responder. Uhum. É uma coisa que eu brigo no aquarismo já há algum tempo, né? Que é a economia porca. Às vezes, compensa mais você esperar um pouquinho, investe num equipamento de melhor qualidade do que você querer ter aquela coisa do imediatismo, eu quero ter isso agora, gastar um pouco menos e daqui a 6 meses você vai ter tanta dor de cabeça que você vai chorar por cada centavo que você economizou. É verdade. Eu pego muitos casos diariamente. Às vezes o cara, sem citar nomes, né? Sim. Às vezes a pessoa, por uma questão econômica, ela prefere um equipamento de valor mais acessível, só que a pessoa às vezes ela não procura a informação do período de garantia, como esse produto foi montado, como é feito os testes. E eu recebo diariamente esse tipo de comentário, só que eu sou franco. Quando a pessoa fala, Rogério, eu comprei um produto X e está dando vazamento, eu não consigo regulagem, a válvula queima, tal. Minha resposta é sempre franca. Entre em contato com aquela pessoa que lhe forneceu o equipamento. Eu não tenho condições de estar reparando, né, um material de terceiros. É muito pior você mexer com aquilo que não foi você que fez. Sim, muito mais difícil, muito mais complicado. E equipamento de CO2 não é um equipamento barato, não importa a marca. A diferença de preço de um bom, né, no caso um Eden que tem garantia, que tem um sistema diferenciado, não é tão alta assim, não é coisa de o dobro do valor, 3 vezes o valor de um equipamento com um sistema não tão legal assim. É o que eu canso de comentar com o pessoal, as pessoas que perguntam, observem, avaliem a questão de custo-benefício. Sim, sim. Eu vejo o pessoal às vezes comentando, né, sobre cilindro de gás carbônico. Sim. O pessoal, não, vai no desmanche, compra um extintor de incêndio velho lá e dá para usar como cilindro. O que acontece com um cilindro de gás carbônico se ele tiver um problema e de repente trincar? O que acontece? Todo cilindro de CO2, indiferente de marca, indiferente da capacidade, precisa passar por aquele famoso teste chamado hidrostático. A função do teste hidrostático é avaliar se o cilindro ele poderá ou não ser reutilizado. E infelizmente o que eu tenho visto por aí, muitas pessoas por falta dessa informação preferem adquirir um cilindro porque o valor é menor, né? Mas infelizmente quem vendeu muitas das vezes não fornece uma nota fiscal, menos ainda fornece o laudo do teste hidrostático. O que eu recomendo sempre para o pessoal, já que pretende adquirir um equipamento usado, busque a nota fiscal, busque o laudo do teste hidrostático, porque numa eventualidade você tem esse respaldo. Se quem for vender a você um equipamento remanufaturado não conceder a nota fiscal e o laudo do teste hidrostático, fique atento, porque você precisa desse respaldo nessa eventualidade. Eu costumo dizer, né, que a segurança, não só sua, mas da sua família, sabe? Tua esposa, Sim. teus filhos, teus parentes. Isso é uma coisa que não tem preço, galera. Aí eu bato em algumas coisas. Se um cilindro de gás carbônico com problema, ele explode, se tiver alguém próximo, a pessoa pode morrer. Então não é uma coisa, o motorante vai... Não é que vai, pode. Aí a questão é, você economizar R$200, vale o risco de machucar, às vezes com gravidade, alguém da tua família? Sim, é complicado. É o que eu estava comentando com você. Infelizmente tem situações que eu não posso repassar, porque gera uma situação desagradável com outras empresas. E eu estou longe disso. O meu objetivo mesmo é aquele hobbyista que quer um equipamento de qualidade, não somente comprar um equipamento, mas sim manter o aquário em perfeito estado de conservação. E uma outra coisa que eu sempre canso de passar a informação para o pessoal. Não é somente a injeção do CO2. A pessoa precisa ter entendimento que o aquário ele é um ciclo. Então precisa do CO2,
precisa da iluminação, precisa de um substrato fértil, precisa também do procedimento da fertilização líquida para poder manter o aquário exuberante, porque não é somente injetar o CO2 que está tudo certo, não. Tem todo um ciclo, tem todo um procedimento para poder manter o aquário de forma exuberante e vistoso, que eu creio que é o objetivo da maioria dos rubistas. Sim. É que o pessoal às vezes não entende. O pessoal quer ter um aquário de 500 litros, só que a pessoa prefere montar um de 500 litros porcamente, que vai ter um resultado muito aquém do esperado, do que não, meu dinheiro hoje, a minha condição é para ter um aquário de 100 litros montado de forma perfeita. Então o pessoal prefere ter um maior de forma mais porca do que investir num menor que vai ficar aquilo que ele realmente esperava. É o que eu passo para o pessoal. Quer investir? Invista no melhor equipamento. Para a gente finalizar, para não ficar um vídeo de... Isso. Você também monta aquários, né? Sim, monta o vidro comum, vidros extraclínicos, o pessoal pede bastante, enfim. Sempre tenho montado os aquários para o pessoal que pede. Vidro temperado, você usa? Não pelo seguinte, eu sinceramente, Renato, eu não indico que a pessoa monte um aquário com vidro temperado, porque o vidro ele precisa de uma certa dilatação, ele precisa de um certo movimento. E já o vidro temperado, ele já não aceita esse movimento. É onde que acontece muito acidente que a gente vê por aí. O cara às vezes, o cara que eu digo é a pessoa, né? Não sem ofensa. A pessoa muitas das vezes, por falta da informação, por falta do conhecimento, né, prefere adquirir um vidro temperado, imaginando que esse vidro é mais seguro. Só que o vidro temperado ele não foi feito para movimentação, foi para ficar estático. Então é um dos motivos que eu não indico que a pessoa monte um aquário com vidro temperado. Mas enfim, fica a critério de cada um de definir aquilo que vai fazer na sua casa. Segurança, cada um sabe o que está fazendo. Sim, sem dúvida. Bom, Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e espero que esse trabalho, Renato, sirva de inspiração para todo mundo que está acompanhando. Também espero. Beleza. Galera, valeu, fui. Até mais, pessoal.